O item número 19, beneficiado pela exceção da inversão de pauta, dispõe sobre a pesquisa clínica. Autoria, senadora Ana Amélia e outros. Relatoria, senador Eduardo Amorim. Relatório favorável ao projeto, com 5 emendas que apresenta. Observação. A matéria será apreciada pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática e pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Em 5 de 8 de 2015, a Presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Consulto os senhores senadores sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Concedo a palavra ao senador Eduardo Amorim para suas considerações finais. Senhor presidente, colegas senadores, esse projeto, senhor presidente, de extrema importância, dispõe sobre princípios, sobre diretrizes, sobre regras para a condução das pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas e privadas. Hoje, senhor presidente, para se fazer uma pesquisa clínica no nosso país, se leva, em média, de 1 a 2 anos, enquanto que em muitos outros países leva apenas 3 meses. Então, mais uma vez, o relatório já foi lido, as emendas foram apresentadas, procuramos aprimorar o projeto e pedimos a todos os colegas senadores que aprovem o projeto, que é de extrema importância para o Brasil, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo oradores, coloco a matéria em votação. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Pela ordem, senhor presidente. Resultado: o projeto está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Também vou falar. Senhor presidente, o item 13... Pela ordem, o senador Ferraz. O item 13, de autoria do nosso sempre querido ex-senador Vital do Rego, mereceu de mim relatório favorável a eleições diretas nos tribunais de justiça, portanto, na justiça em fim de segundo grau. Na reunião passada, o relatório foi apresentado e foi concedido vista coletiva. Em tese, nós teríamos que votar essa matéria hoje. Entretanto, nós estamos fazendo um debate mais ampliado, nós sentimos a necessidade de aprofundarmos um pouco o diálogo, recebermos uma solicitação da Associação dos Magistrados Brasileiros para que nós pudéssemos ter um pouquinho mais de prazo. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que nós pudéssemos retirar de pauta nessa sessão para que nós pudéssemos retomar com esse debate na sessão seguinte, considerando a necessidade das senhoras e senhores senadores ampliarem o seu juízo de valor em relação a esse tema, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Vossa Excelência. Eu quero, então, somente agradecer a Vossa Excelência pela votação do PLS 200, agradecer mais uma vez ao senador Eduardo Amorim pelo competente relatório que fez, ao senador Humberto Costa, que pediu vistas na nossa audiência da semana passada, e também agradecer ao presidente da Anvisa, doutor Jarbas Barbosa, e ao doutor Adriano Massuda, do Ministério da Saúde, que hoje é o secretário de Ciência e Tecnologia, pelos esclarecimentos prestados, e que nós vamos ainda, ao longo da tramitação desse projeto que trata de pesquisa clínica, nós vamos trabalhar para o aperfeiçoamento e dirimir as dúvidas suscitadas em torno dele. Mas renovar muito o agradecimento ao senador Eduardo Amorim, que fez um relatório extremamente competente. E agradecer especialmente o senador Valdemir Moca e o senador Walter Pinheiro, que estão juntos nesta caminhada, sem os quais não seria possível chegarmos a este resultado. Muito obrigado ao apoio de todos os senadores para esta matéria. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Ronaldo Caiado, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero também
fazer coro ao pronunciamento da nobre colega senadora Ana Amélia, que é também uma das autoras desse projeto, ao senador Valdemir Moca, senador Walter Pinheiro e também ao senador Eduardo Amorim por esse relatório apresentado, que realmente veio atender tudo aquilo que toda a área da pesquisa deseja neste momento. É um sentimento nacional e que vamos avançar muito com essas novas diretrizes aqui traçadas e muito bem definidas no projeto relatado pelo senador Eduardo Amorim. Meus parabéns e realmente é uma grande contribuição que nós estamos fazendo hoje para a pesquisa clínica no país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aqui é Eduardo Amorim. Senador Eduardo Amorim, só quero agradecer as palavras dos predicados de todos os colegas e o apoio que recebemos desde cedo na relatoria desse projeto, inclusive de Vossa Excelência, que confiou-nos a essa importante relatoria, e parabenizar mais uma vez os autores, senadora Ana Amélia, Walter Pinheiro e o senador Moca, porque existe um vácuo legislativo, existe um vácuo legal, né, nessa área e, portanto, com esse projeto passa a ser preenchido e se vai estimular e desenvolver muito mais as pesquisas clínicas no nosso país, senhor presidente. Mais uma vez, obrigado a todos os colegas pelo apoio e pelo voto. O item 13 foi, a pedido do relator, adiado para a próxima reunião, que ocorrerá quarta-feira da semana próxima. Item 15, projeto de lei da Câmara, número 93, de 2013, torna obrigatória a emissão de documentos relativos a órteses, próteses e outros materiais implantáveis. Autoria, deputado Beto Albuquerque. Relatoria, senador Roberto Rocha. Relatório favorável ao projeto. Observação. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais. Concedo a palavra ao autor do parecer, senador Roberto Rocha, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhores senadores, trata-se de projeto de lei da Câmara de autoria do nobre deputado Beto Albuquerque, que, como disse Vossa Excelência, torna obrigatória a emissão de documentos relativos a próteses, órteses e outros materiais implantáveis. O PLC 93 de 2013 é composto de 4 artigos. No primeiro, obriga a emissão de documentos de acompanhamento obrigatório para órteses, próteses e outros materiais implantáveis pelo fabricante ou importador e pelos serviços de saúde, a serem fornecidos ao paciente usuário em todo o território nacional. Já no artigo 2º, estabelece que as órteses, próteses e materiais implantáveis deverão vir acompanhados de documentos emitidos pelo fabricante ou importador, contendo especificações técnicas do produto, número de série e do lote do fabricante. No artigo 3º, cria a obrigação para que os serviços de saúde disponibilizem aos usuários, após receberem as órteses ou próteses, laudo de procedimento realizado com os seguintes dados: nome do paciente, número do seu prontuário, data da cirurgia, nome e assinatura do cirurgião responsável, nome do produto, número de série e de lote do produto e nome do fabricante. Ademais, o artigo 3º ressalva nos parágrafos 1º e 2º a necessidade de o usuário receber o laudo do procedimento e os documentos previstos no artigo 2º da proposta, bem como do dever de manutenção desses documentos pelo serviço de saúde. Por fim, o artigo 4º é a cláusula de vigência da lei decorrente do projeto, que, caso aprovado, inicia-se na data de sua publicação oficial. O autor justifica a iniciativa com argumento que destacam o crescente número de fraudes envolvendo órteses, próteses e afins, com graves consequências de saúde aos pacientes e de prejuízo financeiro ao Sistema Único de Saúde. Esse problema é tão grave, senhor presidente, senhores senadores, que tem tanto no Senado Federal quanto na Câmara CPI apurando essa questão. Aqui no Senado Federal, o projeto foi despachado a esta comissão e, após, seguirá a Comissão de Assuntos Sociais. A proposição atende aos requisitos do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal
de modo que o próximo passo é o encaminhamento à CAS para a final discussão do mérito. Finalmente, ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei da Câmara do nobre deputado Beto Albuquerque. Está em discussão o parecer. Não havendo quem queira se pronunciar. O senador Ronaldo Caiado, que é médico, cirurgião ilustre, se não me engano, deseja manifestar a sua opinião abalizada sobre o assunto. Obrigado, senhor presidente. Como o relator colocou, aqui nós estamos discutindo apenas a constitucionalidade do projeto. Como tal, o mérito será na CAS e eu aguardarei exatamente o momento, mas dizer que é extremamente importante que possamos definir critérios claros diante de um fato hoje que vem escandalizando muito a população brasileira, onde, infelizmente, alguns, nós não poderemos generalizar, alguns, às vezes, atuando de uma maneira não ética e também não correta, mas também temos que reconhecer que em toda e qualquer cirurgia, como ser humanos que somos, qualquer cidadão pode amanhã estar suscetível a algumas intercorrências no ato ou no pós-operatório. Mas quanto a essa precaução do material de prótese, eu acho correto, até porque isso não pode se transformar num balcão de negócio e muito menos denegrir a imagem daquilo que está ali para melhorar a qualidade de vida do cidadão e não para estar ali comercializando produtos que serão implantados nos pacientes. Eu parabenizo o nobre relator e realmente guardarei a argumentação para debater na comissão, na CAIS. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo oradores, passamos à votação. Os senhores senadores que aprovam a matéria permaneçam como se encontram. Resultado: aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Item 2 da pauta. Projeto de lei do Senado, número 304/2011, não terminativo. Altera a Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986, para dispor sobre a destinação dos recursos provenientes de bens apreendidos e adquiridos com produtos do tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas. Autoria: senador Eunício Oliveira. Relatório: senador Ricardo Ferraz. Relatoria favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Observação: a matéria já foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos, que aprovou o parecer favorável ao projeto com as emendas número 1, cai, e 2, cai. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em discussão terminativa. Concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz para proferir o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto cuida de matéria inserida na competência legislativa da União, cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre Seguridade Social por qualquer dos seus membros nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. No mérito, cabe salientar que o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso foi instituído no âmbito do Ministério da Justiça pela Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas e dá outras providências. A denominação de FUNCAB foi alterada para Fundo Nacional Antidrogas, de acordo com o artigo 6º da Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências, modificada pela medida provisória 2.216.
Atualmente, a destinação desses recursos é estabelecida pelo artigo 5º da lei referida, ou seja, a Lei 7.560, com modificações trazidas pela Lei número 8.764, 9.804 e 12.594, essa última de 18 de janeiro de 2012. Não vislumbramos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, óbices na alteração do referido artigo 5º da Lei 7.560, pois os termos do PLS vão ao encontro e não de encontro do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, implantado por força do Decreto número 7.179, de 20 de maio de 2010, com vistas à prevenção do uso ao tratamento e à reinserção de usuários e ao enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. Segundo o governo federal, é previsto o investimento até 2014 de um total de 4 bilhões de reais nesse plano integrado. O dinheiro será aplicado em diversas ações de políticas públicas integradas, em diversos setores como saúde, educação, assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, em consonância com os pressupostos, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Drogas. A assistência social desempenhará papel importante nesse plano, pois terá como foco impedir agravamentos nos casos de dependência, desenvolver a autonomia individual do usuário, buscar alternativas para novos projetos de vida e auxiliar as famílias dos envolvidos. Contudo, é preciso haver controle da destinação dos recursos financeiros que envolvam os serviços de atenção aos usuários ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, para que não haja desperdício ou desvio desses recursos em relação aos seus objetivos. Dessa forma, entendemos apropriado o PLS, merecendo, entretanto, uma emenda substitutiva para, a nosso juízo, melhorar o esclarecimento de seus termos e adequação à Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que trata da elaboração e alteração das leis. Convém que as emendas apresentadas pela CAI sejam mais bem efetivadas por emenda substitutiva, porque as alterações necessárias referem-se a toda a estrutura do projeto, incluindo a sua ementa. Voto. Opinamos, por conseguinte, pela aprovação do projeto de lei do Senado de número 304 de 2011, com a seguinte emenda substitutiva. Altera o artigo 5º da Lei 7.560, de 19 de dezembro de 86, para dispor sobre a destinação dos recursos do fundo de que trata esta lei. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os recursos do fundo de que trata esta lei serão exclusivamente destinados às ações e serviços públicos de saúde e de assistência social voltados às pessoas usuárias ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas para, primeiro, prevenção e redução de danos sociais e a saúde associada ao uso de drogas e, segundo, tratamento, recuperação e reinserção social e ocupacional. Parágrafo 1º. Os órgãos receptores dos recursos tratados por este artigo ficam obrigados anualmente a fazer a prestação de contas discriminada e pública sobre sua aplicação de acordo com os objetivos previstos no caput desse artigo. No artigo 2º, senhor presidente, essa lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação.
é como relato, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Do senador Ferraço. Senhor presidente, data vênia do relator, do autor, eu gostaria de pedir vista. Costa. Obrigado, gostaria de pedir vista. Concedida a vista requerida ao senador Humberto Costa.